Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do NicoleCast, o podcast da Nicole Sociedade de Advogados, o nosso escritório de advocacia, mas nós não falamos só sobre o direito. Falamos também, claro, aliás, o direito é falado aqui diariamente, todos os dias pelas nossas redes sociais. Mas aqui nós trazemos também amigos de outras expressões, de outras posições profissionais e hoje, inclusive, religiosa. Um amigo que é de uma longa data, nós já nos conhecemos há um bom tempo, fizemos um encontro de casais juntos, tem um tempinho. 15 anos já. Eu fiz um encontro de casais. Isso foi ano anterior. Foi em 2007. Você fez quando? 2010, se eu não me engano. 2010. E nós convivemos. E vamos nos aproximando pelo lado do empresariado. Agora nós estamos tendo essa oportunidade de nos aproximar um pouco mais já como empresários. Como membro da igreja. E como membro da igreja. Isso aí é o que nos uniu. E aí, conversando, ouvindo uma entrevista dele numa rádio, a Rádio Maria Brasil, que é encantadora o trabalho que vocês têm feito na rádio. Ontem ainda falava com a Juliana, minha esposa. Juliana, como essa rádio tem sido importante na evangelização. Então, nesse trabalho que vocês fazem, nós então decidimos convidá-lo para que possa estar conosco. Então, trazendo para vocês o Hugo Prudente, engenheiro, mas também com uma formação de teologia. Isso, né? Depois de uma longa história de vida, parou tudo e falou, vou estudar teologia. Parar eu não consegui. Exato. Ninguém para. Depois de um tempo da engenharia, surgiu esse interesse pela teologia. Muito bacana. Buscando esse significado da vida, eu acabei parando na teologia. Que legal. Então, hoje nós temos, já agradecendo a sua presença, o Hugo Prudente conosco, que é também presidente da ADCE, Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas, que eu também faço parte. Estamos formatando essa associação aqui no estado de Goiás, temos apoio da Igreja Católica, que é a nossa base de evangelização das nossas famílias, né? Então nós vamos bater um papo aqui hoje que eu tenho certeza que será também enriquecedor. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, fico feliz de estar aqui com vocês hoje. Quando você não fez o convite, você falou, né? Não, vamos, o seu assessor, né, falou, não, a gente vai bater um papo sobre a vida. Então vamos. Eu gosto de falar sobre a vida, gosto de conversar sobre o que nos motiva, o que move a nossa existência, né? Por isso que eu acabei parando na teologia, porque eu vim da engenharia, minha formação inicial eu sou engenheiro civil, empresário, atuo na área, mas em algum momento eu acho que a gente começa a questionar algumas coisas na vida. E em algum momento eu comecei a questionar o meu ser católico. Católico que eu sou, que parece que ser católico não está fazendo diferença nenhuma na minha vida. Não conheço a minha fé, não conheço tantos dogmas, princípios, né? Então eu comecei a buscar, fui fazer crisma, achei tão interessante que resolvi fazer a teologia. E digo que foi a melhor escolha da vida, porque muda todo o nosso ser, né? O conhecimento da nossa fé, eu acho que muda tudo. Fantástico, não tenho dúvida, né? Às vezes nós temos a oportunidade de aprender algo da nossa fé, algo da nossa profissão, mas você não, você buscou isso. Parabéns, Hugo. Que bonito, né? Você fez uma escolha, eu quero aprender isso. Então, e eu também quero você conosco aqui para trazer um pouco dessa sua experiência, né? Justamente isso. O que você viu no curso de teologia? Essa é uma curiosidade também minha. Quando, como eu falei aqui, eu comecei fazendo catequese para ser crismado. Não era crismado, e fazendo a catequese para ser crismado, eu comecei a descobrir coisas da igreja. Eu falei, mas isso aqui está muito diferente do que eu sempre aprendi sobre o que é ser igreja, o que é igreja, a história da igreja, e isso me intrigou. E fiquei tão interessado no conteúdo da igreja que surgiu essa faculdade de teologia na PUC. Eu falei, quero fazer essa faculdade de teologia, curso superior, normal, 4 a 5 anos de graduação, eu com casado, empresário, dentro de trabalhar, falei, vou enfrentar esse desafio. A princípio eu fui mais assim, por sede de conhecimento. Falei, quero conhecer minha fé.
Mas ao longo do processo, que não foram só os 4 anos, aí nasceu, eu não tinha filho quando eu comecei. Nasceu a Laura, depois o Pedro, e a vida vai passando, as atividades vão aumentando. Eu tive que, em alguns momentos, trancar a faculdade ou pegar menos matéria, mas eu falei, não vou parar. Eu trancava um período, voltava no outro, falei, não posso parar porque se depois acostumo e não volto. Então foram 10 anos. Eu concluí no início do ano passado. Comecei em 2012, terminei final de 2022 e graduei no início do ano passado, né? E aí no processo eu descobri que isso não era só conhecimento, isso era parte da minha vocação. Aquela vocação que não é eu que escolho, como a gente escolhe um hobby. O hobby você escolhe. Quero jogar tênis, quero... Agora, vocação não. Vocação é o que Deus te deu. Deus, quando sonhou com você, pensou em você, Deus te deu uma vocação. Então, te deu essa vocação e dentro dessa vocação é onde você se realiza. Isso eu fui descobrindo ao longo da teologia. E ter esse conhecimento muda toda a nossa forma de enxergar a vida e de viver. Então, descobrindo essa vocação, eu digo que não teve escolha mais acertada para a minha vida, assim, porque a gente vai falar mais, né? Eu gosto muito do tempo. Fique à vontade. Mas a teologia, ela enxerga o ser humano como ele de fato é, que é corpo e espírito. Então, se nós somos corpo e espírito, existe uma dimensão espiritual. E, infelizmente, a gente vive somente como se a gente fosse só matéria, só dimensão material. E deixa o espiritual de lado, muitas vezes, né? Ou então busca o espiritual para satisfazer o material. De tantas formas, né? Um vazio que sente, algo que você quer buscar e acaba buscando o espiritual para satisfazer o material. Interessante. Muito. Porque às vezes a gente, por exemplo, eu vou para a igreja porque lá na igreja as coisas vão melhorar a minha vida e eu vou prosperar financeiramente. Teologia da prosperidade. Então, você, na verdade, você não está buscando um crescimento espiritual. Você está lá porque você acredita, meio que de forma supersticiosa, que aquilo ali vai melhorar a sua vida material. Então, e o que dá sentido para a nossa vida é isso, é seguir a vocação que Deus nos deu. Deus te deu uma vocação, em primeiro lugar, familiar. Você casou, tem 3 filhos, né? Isso. Numa vocação profissional, você é um advogado, e você vai desempenhar a sua vocação enquanto cristão, enquanto filho de Deus, na sua família em primeiro lugar, e no seu trabalho, onde você passa a maior parte do seu tempo. É aí que você tem possibilidade de ser sal e luz no mundo, né? Então, eu acho que estudar teologia completa tudo. Faz a gente entender quem realmente nós somos, por que nós vivemos aqui e qual o sentido da nossa existência. Então, eu sou muito feliz com a teologia e é um processo que não acaba, né? Que só vai acabar na eternidade. Ela é uma construção de conhecimento, né? Você vai construindo. Eu acho que quanto mais você estuda, mais você busca. A formação do ser humano é justamente essa, né? Você nunca pode parar. Se nós pararmos de você parar de conhecer a engenharia, vai chegar um momento que você está ultrapassado. Tem que continuar na parte técnica, que é a minha formação. Se eu deixar de estudar o direito, vai chegar um momento que eu não consigo mais acompanhar a evolução do direito dentro da sociedade. E a teologia é a mesma coisa. Acho que quanto mais você aprofunda no conhecimento espiritual, mais você se busca aperfeiçoar e desenvolver. O Santo Agostinho falava, né? Compreender para crer, crer para compreender. Então, você precisa buscar o conhecimento para aumentar a sua fé. E a fé abre os horizontes e amplia o seu conhecimento. Então, uma coisa leva a outra. Com certeza. E aí ele complementava que a fé e a razão são as 2 asas que nos levam ao céu, que nos levam a Deus. A fé e a razão. A fé não pode anular o nosso racional, o nosso conhecimento, tudo. E muitas vezes é tratado como coisas antagônicas, né? O conhecimento, a ciência, a realidade natural, como se a fé anulasse isso. E muito pelo contrário. Uma potencializa a outra. Então a gente precisa buscar esse conhecimento para fortalecer a fé. E fortalecendo a fé, a gente vai crescendo no conhecimento também nas coisas de Deus e tendo consciência também da nossa, como profissional. Quando você percebe que a sua vocação
que a maior parte do tempo que você trabalha, o empresário, que a maior parte do tempo você passa no escritório relacionando com os seus colaboradores, com os seus fornecedores, com os seus clientes, onde mais você pode vivenciar essa vocação sua, a não ser no trabalho, assim, como eu falei, na família, mas o trabalho é onde você passa a maior parte do tempo, é matemática. Você passa 8, 9, 10 horas do dia aqui, nesse ambiente. Então é aqui que você vai viver essa vocação do trabalho, né? Então você tem que ser o melhor profissional possível. Isso vai te dar prosperidade financeira? Consequentemente vai, porque você vai se empenhar para ser o melhor advogado possível, o melhor profissional com conhecimento, porque você vai prestar um serviço de excelência para alguém. Isso faz parte da sua vocação. Ser o melhor profissional. Se você é um profissional relaxado, que não estuda, não busca conhecimento, como você pode convencer alguém de que Cristo é o caminho, a verdade e a vida? Lógico que parece, aparentemente, são coisas que não se comunicam, né? Mas se comunicam. Não precisa de falar da Bíblia, falar do Evangelho, mas ele olha e fala assim, esse cara tem uma fé inabalável, ele tem princípios, é esse excelente profissional. Você começa a chamar a atenção, você começa a ser sal e luz no mundo. Agora, se você é um profissional que não se empenha, que não busca viver corretamente, com ética, com tudo, como você pode evangelizar? Não tem jeito. É incompatível, de fato. Então, tem algumas linhas dentro da igreja que eles falam, o Opus Dei fala muito disso, né? Eu não sou do Opus Dei, mas gosto da espiritualidade de São José Maria Escrivá, quando ele diz isso, né? Que é a santificação pelo trabalho. Então, a gente vai até ter esse tema agora com o Dom Levi, que veio do Opus Dei, para falar sobre isso, né? A santificação pelo trabalho. O trabalho é o meio melhor que a gente tem para poder se santificar. Para quem vive como lei, como nós vivemos no mundo, né? A gente não vive dentro da igreja, a gente não tem como rezar tanto como um padre reza. Que também é o ofício dele, né? Sim, a oração, tem mesmo momentos de oração de manhã, à noite, momento assim de rezar um terço, de ler uma palavra, ler um livro espiritual. Isso eu tenho esses momentos. Mas não é como um padre que tem esses momentos várias vezes ao longo do dia, que reza a missa não sei quantas vezes por dia, todos os dias, não sei quantas vezes durante a semana. É outra realidade. A nossa realidade é de empresário que trabalha e não tem tempo para nada. Eu estou aqui com você. Esse momento eu ofereço para Deus. Isso aqui é uma oração. Se eu estou vivendo isso aqui para Deus, eu estou aqui com você tendo essa conversa aqui. Para Deus, isso aqui não tem a propósito de ser para Deus. Isso é uma oração. Precisa de eu estar rezando, contexto, né? Então, quando você ressignifica todo o seu dia, do trabalho, do seu dia a dia na família, tudo sabendo que aquilo ali tudo é oferecido para Deus, é uma oração diária, sua vida se torna uma oração. Isso para mim faz todo sentido. A gente que não conseguiria ser de outra forma, buscar essa santidade. Antigamente as pessoas achavam que você tinha que largar o trabalho e viver para rezar. Para ser um santo, vamos dizer assim, um canonizado. É que a gente não tem que buscar essa canonização, mas essa santificação, essa comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus se dá no dia a dia, vivendo da melhor forma possível, da forma mais correta, sendo o melhor profissional, fazendo tudo para Deus. Não estou fazendo para você, não estou fazendo para minha vaidade, para minha prosperidade, tudo isso é consequência. Mas, em primeiro lugar, para Deus. Quando você coloca isso para Deus, para mim, acho que essa visão, isso não é visão minha, não. Isso eu falo assim, eu não sou criativo. Sei lá, isso tudo, a igreja tem tanta riqueza. Isso é visão de grandes pensadores da igreja. Doutores da igreja. Isso aqui, particularmente, sobre a santificação pelo trabalho, foi muito desenvolvida por São José Maria Escrivá, do Opus Dei. Santo recente, a gente tem vídeos dele, década de 70, década de 60. Então, uma pessoa que teve falou assim, gente, a maior parte dos católicos são trabalhadores, vivem no mundo. Esse pessoal não tem como eles ficarem o dia inteiro rezando dentro da igreja. Como é que eles se santificam? Então começou a desenvolver mais isso. Não que a igreja nunca tenha pensado nisso, mas isso foi mais desenvolvido com São José Maria Escrivá. E para mim faz todo sentido. E talvez tenha sido também um momento que a igreja percebeu a dificuldade das pessoas dedicarem exclusivamente, né? Que veio as transformações da sociedade, já a necessidade de trabalho, já não se podia mais viver numa situação que o trabalho não era prioridade. Como isso foi sendo mudado,
muda-se também a comunidade no sentido da filosofia de entender qual é a necessidade do povo. Sem dúvida. E aí, né, interessante que essa transformação ela acontece exatamente com a mudança da sociedade. E aí você pode santificar a sua vida durante o trabalho. Durante o trabalho. Isso é algo extraordinário. Santifica a sua vida e santifica as pessoas que estão com você. Você ajuda as pessoas a se desenvolverem, a crescerem, né? Uhum. Isso aí que você falou no Concílio Vaticano II, eles falam, né, que a Igreja, mestra em humanidade, ela faz a leitura dos ensinamentos deixados por Cristo, pelos apóstolos, faz a leitura do tempo e pega os ensinamentos de Cristo e adapta à realidade do mundo. Não que a igreja não muda os princípios, não tem essa autoridade. Os princípios são dados por Cristo. O maior princípio, o mandamento do amor, mas que é muito amplo, não é tão banal como hoje é banalizado essa palavra amor. Mas tudo é atualizado de acordo com o tempo. Então, hoje, o que você falou, como a sociedade foi mudando, Ela adaptou. a igreja tem que... Uhum. E as pessoas até falam, até uma crítica à igreja, né? Que a igreja é muito ultrapassada. Pois eu já acho o contrário. A igreja tem tanta riqueza, tanta coisa assim, escrita, de documentos, de pensamentos, da sua doutrina, né? Moral, social. Eu falo que ela está à frente do tempo... 1000 anos na frente. A gente não consegue viver o que foi escrito no Concílio Vaticano II na década de 60. A gente não está conseguindo. E quando você lê, você fala, gente, já é uma perfeição. E em 60 já falava do século futuro. Né? Não. Você vê uns documentos que... Lógico que ela não faz leitura que iria ter essa revolução tecnológica Sim. na década de 60. Mas ela já previa isso. Mas o que ela dizia encaixa perfeitamente a realidade que a gente vive, né? E eu acho que por eu ter vindo da engenharia, e racional demais, né? Então eu queria buscar compreender as coisas. Eu busquei, assim, a teologia justamente para justificar, né, essa fé, para não ficar parado na superstição. Uhum. E é impressionante. E cada vez, por isso que eu falo que eu sou uma apaixonado pela igreja, assim, não tem como você questionar racionalmente os princípios da nossa fé, não. É lógico que a gente vê existem várias religiões, aí tem uma linguagem mais filosófica, tudo, que no convente não é o espaço para gente falar disso, mas é uma perfeição que racionalmente você não quebra, você não precisa de ter argumentos irracionais para justificar a sua fé, não. Com essa ideia, eu te pergunto, com a sua experiência, porque eu sei que você é um homem dedicado e estudioso, e principalmente agora com a sua nova formação da teologia. E a nossa Igreja Católica, ela tem muitos símbolos, tem muita referência à simbologia, mas no sentido da orientação. Por que eu entro na igreja e eu faço os cumprimentos ao Cristo que está lá dentro? Então tem uma simbologia por isso e por que disso, né? O sacrário. Toda a nossa liturgia. A liturgia é pleta de símbolos e sinais. É riquíssima, né? O que você hoje, como que você hoje aborda e você interpreta com esse conhecimento e você falando, o Hugo de 10 anos atrás, antes da teologia, como que você hoje visualiza, por exemplo, no momento da missa, a consagração, a preparação, porque a missa tem 3 momentos, né? Então, esses momentos, eles são para que a gente chegue no momento ápice dela, da consagração da hóstia, e nós acreditamos que ali está o corpo e o sangue de Cristo, e quem disse isso não sou eu, nem você, não é a igreja que disse isso. Quem disse isso foi Cristo. Eis aqui o corpo e o sangue de Cristo. Coincidentemente, a leitura de hoje, João 6, que fala sobre eu sou o pão vivo. Sou o pão vivo. Quem vem a mim, come da minha carne, viverá em mim. Bom, então nós estamos... Esse capítulo 6. Coincidentemente. Hoje nós estamos gravando dia 19 de abril, né? Leitura de hoje. Leitura de hoje, 19 de abril. Então, quem tiver oportunidade, do escritório, todos eles receberam. Eu compartilho o evangelho todos os dias pela manhã no nosso grupo do escritório. Então, todos eles receberam. E a gente faz aqui essa evangelização diária, independente daqueles que são evangélicos ou católicos.
nós partilhamos, para todos nós partilhamos todos os dias aqui, no café da manhã, o evangelho do dia. E isso tem sido transformador na nossa vida. Há pouco falava isso numa outra gravação de podcast. Mas nesse momento da missa, e aí vem a minha curiosidade da sua interpretação. Nesse momento da missa, como que você hoje enxerga essa simbologia dos sinais que a igreja tem na consagração? A igreja, toda a nossa igreja, ela é sacramental. O que é sacramental? São sinais visíveis da graça que é invisível. Então, e isso não é... A igreja fez isso não foi por uma escolha, porque o Criador de todas as coisas, que é Deus, nos criou seres sensitivos. Como é que você capta a realidade? Através dos seus sentidos. Visão, paladar, olfato, audição. São os sentidos. Isso, você observa a realidade material, você capta as coisas. Eu estou aqui falando, você está escutando o que eu estou falando, isso vai captar. Então, essa realidade espiritual, que é a graça de Deus, se ela não se materializa, a gente não consegue captar essa realidade. Então, dentro da igreja, a gente fala que Cristo é o sacramento de Deus. Cristo é Deus que se fez carne, que se materializou e veio viver entre nós. Ele subiu aos céus, não existe mais Cristo de corpo e de matéria no meio de nós. Então ele deixou a igreja. E a igreja tem os sacramentos, que é essa realidade material no nosso meio. Os 7 sacramentos. O principal é a Eucaristia. Hoje minha filha vai receber a primeira Eucaristia. Dia marcante na vida dela, na minha vida também. A família. Porque a gente acredita que aquilo ali, como você diz, que aquilo ali verdadeiramente é corpo e sangue de Cristo. Uhum. Não é um símbolo, um sinal, uma referência. Aquilo ali é verdadeiramente corpo e sangue de Cristo. Ah, mas como que isso se dá? Eis o mistério da fé. Uhum. Não é assim que o pai fala, eis o mistério da fé. O mistério da fé. Ou você acredita em alguns mistérios, ou você não acredita. Se você acreditar na ressurreição, ou você acredita que Cristo ressuscitou, é o mistério da fé. Ou você não acredita. Então tem algumas realidades que extrapolam, vão além do puramente racional, que é provado materialmente. Então, a gente compreendendo essa realidade sacramental da igreja, todos os símbolos e sinais indicam para essa realidade sobrenatural, que é a graça. A graça, porque essa palavra graça, representa tudo que Deus nos dá para que nós possamos entrar em comunhão com Deus. Então, essa realidade da graça, elas têm os sinais dela, os símbolos dela, né? Então, a nossa fé, por exemplo, eu gosto, você tem ali na entrada do seu escritório, tem um crucifixo lá, observei, quando eu cheguei, um crucifixo. Aquilo ali é um sinal de Cristo crucificado. Presente aqui todos os dias. É Cristo que está ali? Não, mas aquilo ali já nos remete. Então, todos os sinais é uma forma de linguagem que nos remete a essa realidade da graça. Uhum. Os sacramentos é um sinal que comunica a graça de forma específica. Assim, quando você recebe a Eucaristia, você está recebendo aquela graça só de estar recebendo a Eucaristia. Quando você é batizado, já tem a graça da filiação divina. A Eucaristia é a graça nutritiva. Não sei se você já ouviu falar nisso. Assim, é a graça nutritiva porque é o alimento. O alimento. Então, assim como você precisa de comer biscoito ou almoço todos os dias para manter o corpo, você precisa de um alimento espiritual. E a Eucaristia é esse alimento espiritual, quando você está morto espiritualmente. Então, quando você pergunta o que aquilo ali representa para mim na missa, para mim, ali é o ápice da missa, porque ali é Cristo, a atualização do sacrifício de Cristo, que é o centro da nossa fé. E é interessante, a gente está conversando agora, nesse exato momento, está tendo uma missa. Está tendo essa atualização do sacrifício de Cristo. Amanhã, daqui 2 horas, está tendo esse sacrifício, essa atualização do sacrifício de Cristo. A todo instante, você já imaginou uma coisa que acontece há 2000 anos, de forma ininterrupta, porque tem o fuso horário no mundo inteiro. Isso acontece a todo instante, de forma ininterrupta. Cristo, a Eucaristia, a gente acredita que Cristo está sendo, o sacrifício de Cristo acontecendo novamente, de forma incruenta e sem sangue, mas que está acontecendo novamente, o sacrifício está acontecendo. Então você pensa, isso não é só uma representação, um teatro. Ele acontece de fato.
E isso é o mistério da nossa fé. Se você acredita nisso, que Cristo continua a todo instante se sacrificando por nós, isso também te dá um outro sentido, assim, da beleza, né? A liturgia da missa é um espetáculo. É um espetáculo, é. Que acontece a todo instante. E assim, a gente é preparado, né? A gente, inicialmente, você confessa seus pecados, se liberta ali da sua fraqueza, vem a leitura da palavra, primeira leitura, segunda leitura, Antigo Testamento, Novo Testamento, o Evangelho. São as 3 leituras de uma celebração. Aquelas que acontecem de segunda a sábado, tem só a primeira leitura, né? A de domingo são 2 leituras, mais o Evangelho. Faz o Evangelho, tem ali o momento da pregação do padre, da homilia, e aí vai fazer a consagração da hóstia. Então ele consagra. Quando ele consagra, você já está espiritualmente preparado para aquele momento. E vai ser o final da Santa Missa, que é o ápice do momento cristão. Quando nós recebemos a Eucaristia, eu particularmente recebo a Eucaristia por várias oportunidades, eu tenho um arrepio no corpo enorme. Eu sou tocado profundamente por Cristo, por Deus. É uma graça. Uma graça. Uma graça extraordinária. É. Quando eu recebo, é como se eu estivesse sendo purificado todas as minhas entranhas. O meu ser, naquele momento, eu entrego nas mãos de Deus. Faça de mim, Senhor Jesus, um homem melhor. Purifica o meu ser. Liberta-me de um pecado. Se tiver alguma doença, alguma célula cancerígena no meu corpo, retire-se do meu corpo. Ali, verdadeiramente, eu me entrego para essa graça. E eu recebo ela, assim, a cada momento, com cada dia que eu tenho a oportunidade de receber a Eucaristia, eu me fortaleço um pouco mais. Eu sempre digo, né, que a gente vive na miséria, né, espiritual. Nós somos miseráveis como seres humanos. Nossa, nós erramos todos os dias, pecamos todos os dias, né? Ou, vamos tirar essa palavra pecar, nós erramos, nós atingimos os seres humanos à nossa volta todos os dias, machucamos as pessoas. Às vezes uma palavra, um gesto, uma atitude. E aí você tem um momento de renovação dessa força espiritual através da graça da Eucaristia. Então a gente precisa começar a entender isso, para que as pessoas também, aquelas que escolheram viver o catolicismo, elas tenham o entendimento da importância que é aquilo ali na igreja. Porque nós temos também alguns irmãos que vão para a missa para cumprir um dia de tabela. É que eu falo que a questão da superstição, você nunca... Que quando eu falo superstição é porque você ignora a liberdade humana. Como se algo fosse acontecer de forma mágica. Então você deu o exemplo da Eucaristia. Então você foi lá, recebeu a Eucaristia, aquilo ali faz uma mágica na minha vida. Não, você se preparou, né, para poder receber. Saiu dali, vai depender da sua escolha. Você pode sair dali, receber a Eucaristia e brigar com a primeira pessoa que você vê logo depois. Que fruto está rendendo na sua vida essa graça da Eucaristia? Uhum. Então a gente diz o seguinte, que a graça que Deus nos dá, que no caso da Eucaristia, essa graça nutritiva que nos alimenta, que nos configura a Cristo, ela é dada por Cristo, mas Cristo não atropela a nossa liberdade. Aí a gente faz a analogia do seguinte, eu chego aqui e te dou um presente, um perfume. Presente que eu estou te dando. Você recebe o perfume. Você chega na sua casa e guarda esse perfume, nunca usa esse perfume. A sua liberdade, né? Você não usa esse perfume que eu te dei. Você não vai ficar cheiroso com aquele perfume. Escolha sua. Uhum. Mas eu te dei o perfume. A graça é isso. Deus nos dá a graça. Agora, isso render frutos na nossa vida depende da nossa liberdade. Uhum. Tá, eu recebi a graça. Aí por isso que eu falo da superstição. Se a gente recebe aquilo ali como algo que vai fazer uma mágica na nossa vida sem a nossa liberdade, não muda. Você deu um exemplo ótimo, você se prepara, você sente, você tem fé, acredita naquilo ali. Isso, de fato, vai mudar a sua vida, vai mudar o seu dia, muda a sua semana. Quando você fica sem Eucaristia, você deve passar mal. Né? E faz, eu cheguei de uma viagem domingo agora, cansado um domingo. Daquele jeito, menino em casa, e no lago, pegando sol o dia todo, eu falei, não, tem
eu vou. Eu preciso, né? Eu tenho que ir. Se eu não for, passo mal. Fui assim, dormindo na missa. Mas eu tinha essa necessidade física, espiritual de ir. Não por uma obrigação. É Desejo. Cristo. Você desejou aquilo ali, né? Eu tinha que ir, né? Então, se você se prepara, tudo. Agora, se é só uma tradição e um costume, não muda a vida. Bacana. Né? Fantástico. Então, nós estamos aí com essa bagagem de vida que você vem formando e você agora está à frente da nossa associação, que eu também faço parte. Nós vamos convidar mais empresários, mais pessoas para estar conosco. Vamos cada vez caminhando. Estão fazendo Vai dar uma formação semana que vem, né? Com o Levi. tem a formação. Estão fazendo o estatuto, que eu estou à frente dele contigo, né? A gente redigindo o estatuto. E agora eu quero levar na prática, né? Como que a associação pode contribuir com os empresários, com a formação das pessoas como um todo? A ADCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas, ela surgiu, eu não me lembro a data específica, surgiu na Europa, na Bélgica, na década, tem quase 100 anos, década de 30, década de 20. Chegou no Brasil e São Paulo na década de 60. Esse movimento de dirigentes de empresas, não é só empresários, dirigentes de empresas que queriam viver a doutrina, o ensinamento social da igreja no ambiente de trabalho, porque a maior parte das pessoas trabalham, como a gente estava falando, a maior parte das pessoas trabalham, vive a maior parte do tempo nos ambientes de trabalho. Então, essa associação ela vem dar essa formação, oferece retiros, toda uma formação espiritual para que as pessoas possam viver de forma melhor, possam buscar essa comunhão com Deus no ambiente de trabalho. Então, ela existe no Brasil já desde em São Paulo, década de 60. A gente já tem buscado essa relação com eles, que aqui tem um movimento em Goiânia que chamava IDES, que é da Igreja Católica aqui de Goiânia, e a DCE ela não é da Igreja Católica, apesar de ter afinidade com a Igreja Católica. E aí, como era muito parecido, a gente já participou de retiro, de congressos em São Paulo, tudo, e eles sempre falam, tem que abrir uma DCE em Goiânia, tem que abrir uma DCE em Goiânia. E, então, extra-oficialmente, existe a DCE Goiânia. A gente está nesse processo agora de criação de estatuto. Formalizando, né? Formalizado isso, mas já existe, e a associação busca essa formação espiritual em diversas partes, principalmente no Sul e em São Paulo. Eles têm muita ação social concreta dos empresários, que às vezes acham que é só para empresário. Quando a gente fala dirigentes cristãos de empresas, são as pessoas que colaboram com a direção das empresas. Que a pessoa que interfere no andamento de uma empresa que a pessoa que interfere na direção da empresa é um dirigente da empresa, né? Voltando para essas pessoas que atuam nesse meio. E a gente está aí com o Dom Levi, que é um bispo auxiliar aqui de Goiânia, ele é o diretor espiritual, não é vinculado à Igreja Católica, mas nosso diretor espiritual é o Dom Levi. Vai ter uma formação para semana que vem, já estamos olhando a formação do mês que vem. Tem o retiro anual, tem congresso, por exemplo. Congresso teve em Brasília, né? Congresso em Brasília. Então, o que eu acho que é importante? Às vezes a nossa caminhada de empresário, de dirigente, de empresa, a gente às vezes acha que é um sacrifício e a gente está vivendo sozinho a nossa fé. Igual que eu estava falando, a gente não tem tempo, né? Não tem tempo para nada. E aí eu falo, gente, como que eu vou evangelizar e trabalhar? E eu tenho essa vocação. Quando você reúne pessoas com os mesmos propósitos, com os mesmos princípios, com as mesmas dificuldades, parece que as coisas facilitam, né? A gente compartilha isso. Esse desafio que eu estou vivendo aqui, outros também vivem. Então é um lugar para congregar pessoas que compartilham desses mesmos princípios. Bacana. E nós estamos com um projeto, né? Já está rodando, né? E nós rapidamente iremos receber essa presença da DCE aqui no escritório, na Nicole Advogados, né? No escritório, que é uma missa realizada dentro das empresas. Isso. A gente realiza uma missa, é um programa Missa nas Empresas. E uma vez por mês a gente celebra uma missa
E dentro da empresa. É empresa. E o Dom Levi tem acompanhado, pode ser perigoso, né? E vocês estão na escala de... Novembro, que é o nosso aniversário. Então, é novembro a gente virá aqui para... Que é o nosso calendário de aniversário, quando nós mudamos para essa sede. E eu acho bonito isso, porque como o Dom Levi sempre reforça quando tem a missa, ele fala, ó, o cristianismo começou assim, não tinha igreja. Quando Cristo foi crucificado, subiu só aquela igreja primitiva, não existia nenhum templo. Então as pessoas se reuniam escondidas nas casas, depois no comércio, tudo. Era assim, na realidade, do dia a dia das pessoas. Então, o Papa Francisco falou isso, a igreja em saída, né? A gente não é só ficar aqui dentro do templo, né? Então, esse é um projeto que busca seguir isso que o Papa Francisco fala, essa igreja em saída. E ir até as pessoas. Não ficar lá dentro da igreja esperando as pessoas chegarem, né? Perfeito. A gente, quando fala de igreja doméstica, né? É um pouco isso. Igreja doméstica. A igreja doméstica em casa, do lar, mas também nas empresas. Também. Eu acho que a gente tem essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, de talvez nas atitudes, nos gestos, nas ações. Acho que isso é o mais importante. É o mais importante, né? Nos princípios. Aqui, ó, você chama uma pessoa para conversar lá, uma situação moral, polêmica, complicada ali no seu dia a dia, que acontece aos montes, você dá uma solução com ética, um princípio ali, né? Abre mão de um benefício fácil por um sacrifício que custa a sua honra, o seu caráter, o seu princípio, né? Isso vale mais do que qualquer evangelização que você tem com a pessoa. Bacana. E nesse meio eu acho que o desafio é maior ainda. Eu estava dando uma formação catequese para adulto, e aí tinha um advogado. Aí falando dos princípios de moral, falando os 10 mandamentos. Não sei o que, não mentir. Aí esse advogado falou assim, não tem jeito de não mentir sendo advogado. Não. Eu achei engraçado mesmo, eu falei, não tem não, ele falou, não tem jeito, não. Então, assim, porque às vezes é o jeito que a pessoa, isso aí até isso, não que a mentira seja relativa, mentira é mentira, eu mal sempre a mentira. Mas vou dar um exemplo aqui, né? Um judeu escondendo da sua casa, sendo perseguido pelo regime nazista. Bate o pessoal nazista aqui na porta. Tem judeu aqui na sua casa? Você vai entregar? Não tem. Não, mentira. Mentira, Mas qual que é a sua ação? Não é a mentira, é salvar a vida de alguém. Então, às vezes, eu acredito que no seu dia a dia, já estou defendendo os advogados. Surgem situações em que o ato da ação não é, talvez, uma afirmação que se faça, mas alguma outra situação que tem por ter. O que é interessante do advogado, né? Não sou eu que construo um fato. O fato é do meu cliente e eu vou apresentar isso para o processo defendendo o meu cliente. Eu não falo por mim. Você está mentindo ou não, você não tem esse... Eu sento com ele, como é que passou isso aqui? Não, isso aqui aconteceu assim, 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 assim. Eu pego aquele fato, transformo numa narrativa jurídica e apresento o processo. Se não provar aquela narrativa jurídica, consequência é a derrota do processo. Provou aquela narrativa jurídica, é a vitória do processo. Essa construção. Então, gerou-se também uma cultura que advogado mente. Não, eu não minto. Eu não minto. Eu levo para o processo a narrativa do meu cliente. A história dele. Então, você vai no marketing. O marketing tem que mentir para poder defender para poder falar bem da empresa. Então, é possível. Toda profissão tem os seus desafios, seja ele qual for, Sim, com certeza. Seja da mentira, seja qualquer outro no dia a dia, no relacionamento com as pessoas, todo tem um desafio. Mas é possível a gente viver eticamente, corretamente, no ambiente. Com certeza. Eu acho que as coisas certas e dá certo. Algo que eu posso, de fato, às vezes trazer um exemplo de uma atuação de um profissional, não vou dizer da advocacia, mas um profissional, na hora dele fixar o valor dos seus honorários. Eu tive um problema recente agora com um pedreiro. Ele fez um serviço para mim, já combinado, e ele acabou fazendo alguns outros serviços que eram além do nosso combinado. Então, eu falei para ele, fulano, vamos acertar aqui
o que o senhor fez para mim a mais, né? O senhor fez um trabalho a mais para mim que eu tenho que acertar com o senhor. Não, beleza, vamos sim. Aí eu falei, aponta aí quais foram os serviços e o senhor manda para mim que a gente acerta. E na hora que ele me mandou, no primeiro momento eu fiquei assim, decepcionado. Falei, não tem condição isso aqui, né? 1/3 do serviço original ele estava me cobrando por um serviço que ele fez em 1 dia e meio. Desceu o entulho do apartamento, tirou aqui, tirou ali, fez alguns retoques. Aí eu mandei mensagem para ele, tá fulano, você tem certeza desse preço? Veja, esse valor aqui é 1/3 do que o senhor me cobrou, e o senhor deve levar mais ou menos 30 dias para fazer o serviço todo, e o senhor está me cobrando exatamente 1/3 de um serviço que o senhor fez em 1 dia e meio. O senhor está lembrado disso? Então, revisa isso aí, que eu acho que isso aqui não está certo, não. E ele ouviu minha mensagem, no outro dia mandou mensagem de volta para mim. Ó, doutor, você tem razão, eu errei a mão aqui e o valor não é esse, não. Ainda assim eu achei alto. Falei, não, mas o senhor ele reduziu pela metade. Pela metade. Falei, não, agora está adequado. É porque me serviu também, não é? Mas eu acho que é isso que é a responsabilidade que nós precisamos ter. Às vezes, numa confiança, você gera depois um desacordo comercial exatamente por isso. Ó. Então, são essas práticas que nós temos que ser abomináveis. É a mesma coisa. Não precisa querer levar. Não. E é Não. o princípio. É. Precisa do princípio da moral. Para poder viver de forma certa isso aí. E não querer ganhar ali um ganho momentâneo. Exatamente. E vai comprometer a sua trajetória aí como um profissional. Porque isso tudo depois vai passar. Exatamente, né? Às vezes um amigo vem aqui e ele conversa comigo a primeira vez, aí ele fica incomodado. Não, me cobra isso aqui, quando é que você vai cobrar? Calma, não é agora. Não, mas depois não dá conta de pagar. Calma, eu não vou fazer nada para você sem nem fixar o valor. O que eu estou fazendo aqui é um atendimento. Pode ficar tranquilo. Aí depois de 1 a 2 reuniões, chegou o momento de uma atuação, fala, ó, a partir de agora eu vou fixar o meu valor para a gente combinar os nossos honorários. Tanto eu já tive êxito nessa situação, e aí a pessoa me contratou no escritório, nós prosseguimos no trabalho, como ele falou assim, olha, o valor é alto, eu não consigo. Mas ele não me gerou um prejuízo, e eu também não gerei um prejuízo para ele. Ele buscou o profissional, normal. Então, eu acho que nós precisamos começar a agir exatamente nesses detalhes, na construção de uma confiança. Não, eu posso ir lá no Nicole porque é o escritório que vai ter uma atuação honesta. Ele vai atuar com afinco. Ele vai atuar com interesse. Esse é o ponto. Isso aí tem tudo a ver com essa santificação, com fé e moral. Os dois têm que andar juntos. Exatamente. Então, a moral, que é a parte ética, né? Essa parte ética é que eu acho que vai construindo o nosso caráter, nossa personalidade e vai construindo uma empresa de sucesso. As pessoas têm que ter confiança. Com certeza. Hugo, e nesse caminho aí do trabalho do leigo, né, que você faz um trabalho hoje muito bonito, e aqui eu acho que eu já comentei, mas eu reforço, o trabalho que você tem feito como leigo, de eu ouvi-lo, a gente conviver na Rádio Maria, da convivência nossa, né, de perceber, de acompanhar o seu trabalho. E aí você tem um programa lá na Rádio Maria Brasil, é o Leigo no Mundo. Fala um pouco dessa experiência, como é que você tem apresentado esse trabalho pela rádio? Isso foi uma conversa que eu tive com o diretor espiritual da rádio, o Padre Arlen. Tinha lá um programa, o Leigo no Mundo, que estava sendo... O apresentador ia sair. E por essa experiência da teologia, a minha monografia na teologia foi voltada para o leigo. Alguns equívocos e desafios para a vivência do leigo na Igreja do Brasil. Que bacana. Então, eu sempre, sou um leigo, né, eu busquei fazer isso, seguir essa linha na teologia. E a igreja, ela tem a sua doutrina social da igreja, o nome é feio, mas ela luta com a sua hierarquia, tudo para que isso seja disseminado no meio dos leigos. São os ensinamentos de como se viver em sociedade, que a igreja tem. Ensinamentos desde Cristo. Então, tem todo esse corpo doutrinal da igreja que a gente tenta levar isso em linguagem do dia a dia mesmo para esse programa. Então, o programa busca levar esse conteúdo da doutrina social da igreja, da vivência do leigo no seu dia a dia, na vida em sociedade. Por isso que é o leigo no mundo. É o leigo vivendo em sociedade.
Aí tem um leigo, a gente está agora, por exemplo, falando sobre a vocação do líder empresarial. A gente vai falar sobre leigos estudantes. A gente tem uma entrevista lá agora, prevista, não sei se para os próximos 2 programas, com universitários. Como que esses universitários vivem como leigo no mundo. Fantástico. Então, as diversas realidades de leigo, a gente tenta levar isso lá para o programa, né? E a Rádio Maria Brasil surgiu com um leigo na Itália. Hoje existem mais de 90 países, são mais de 90 unidades do Brasil e aqui em Goiânia, a gente tem essa graça. Eu sempre senti falta de uma rádio católica em Goiânia, né? E veio para poder preencher esse espaço que a gente não tem. Não é uma rádio comercial, não vive de propaganda, é uma providência de Deus mesmo, vive da doação das pessoas, da providência divina. E um empresário que teve uma graça na vida e falou, vou fazer algo pela igreja. Teve a ideia de construir uma rádio lá na Itália. Me fugiu o nome dele aqui, o Sr. Vittorio, esqueci o sobrenome dele. E um leigo, empresário, criou a rádio. Já cresceu dessa forma, morreu tem pouco tempo, tem uns 10 anos, assim, faleceu. E a gente está seguindo esse projeto lá na rádio, muito bonito, o projeto da Rádio Maria. Eu sou feliz por fazer parte lá desses condutores lá. E é só condutores, assim, não tem ninguém. Eu não sou radialista, não tenho formação em comunicação, mas estou lá me colocando a serviço. E tem vários outros. Nós temos uma amiga, a Maria Doris. Maria Doris, o programa dela, às vezes acontece... não, era antes, quando era na terça-feira, o dela era antes do meu. Ela passou família, né? Então, tem os temas, então é um programa feito por leigos, tem religiosos também, mas é feito por pessoas de forma voluntária e por leigos, basicamente, né? Muito bom o programa, conteúdo. Eu, pela manhã, ouço a missa, às 7 horas. Tem o terço, aí às vezes a programação, essa sim, programação católica, com direção espiritual, com conteúdo de confiança, não tem essas ideologias lá dentro, então é um conteúdo católico. Aí às vezes durante o dia eu saio para ir almoçar, vou em algum local. Ontem eu fui para a fazenda, eu fui ouvindo tanto a celebração da Santa Missa e depois uma entrevista muito bacana. Então assim, são conteúdos que a gente vê de uma formação espiritual, que a pessoa pode acompanhar, né, ao longo do dia. Tem, às vezes, uma música. Na Rádio Maria, às vezes está vendo a notícia. Na Rádio Maria. Eu também, né? Às vezes uma música católica, são músicas bonitas. Então, leva os meus cumprimentos à direção. Um dia com a gente falar a vivência do leigo no ambiente jurídico. Vamos viver isso aí, com certeza. É uma graça, né? Uma oportunidade. Virem lá. Fico feliz por este convite também. Vamos formatar isso aí, que será uma alegria. E estamos chegando ao fim do nosso episódio. Esse episódio de hoje com o Hugo Prudente, meu amigo, um homem de família, empreendedor, né? Nós falamos aqui um pouco sobre toda a história de vida dele e da construção espiritual pela qual hoje ele vive, como leigo, como empresário, levando todo esse conhecimento que ele tem de Deus, a palavra de Deus, para a sua rotina. Lutando, né? Muito obrigado, Hugo. Te agradeço imensamente por essa oportunidade. Fico muito feliz nesse nosso podcast que fala de tudo, né? Já tivemos aqui um padre. Nós fomos ano passado, em junho do ano passado, nós fomos para Israel. E eu fui com um padre, o padre que nos acompanhou espiritualmente, né? Dando nossa direção espiritual. Nos acompanhou dando direção espiritual. E aí eu trouxe ele aqui. Foi um bate-papo muito interessante. Padre Samuel, do Mosteiro de Anápolis. E foi um bate-papo enriquecedor. Então, às vezes eu trago um advogado para falar de um outro assunto, trago um engenheiro, já trouxe um investidor, um amigo meu que é investidor. Da gaiola do jurídico. De tudo. Já falamos sobre o direito do trabalho rural, já falamos sobre equipamentos de segurança. Enfim, é formação, é conteúdo. A minha ideia não é apresentar algo para o meu público falando do meu conhecimento, da minha formação, vendendo o meu produto. Não é isso. Hoje quem está vendendo o produto aqui é você, que é o produto de Deus. É a palavra de Deus. Quanto isso tem se transformado na sua família, na sua empresa, essa sua experiência. Depois, alguém vem falar aqui veio um amigo que é investidor, me ensinando a fazer investimentos. Não está vendendo o meu produto. Então, o meu objetivo aqui é dar espaço aos meus amigos. E eu faço aqui com alegria tremenda, porque às vezes um bate-papo que é enriquecedor para mim,
pode ser também para outras pessoas. Então, esse é o nosso objetivo. Obrigado. Agradeço o convite. Parabéns pela iniciativa. Muito interessante ter esse podcast aqui na sua estrutura aqui da empresa. Acho que realmente enriquece o ambiente seu, enriquece sua vida, enriquece as pessoas que vêm participar, porque sempre é o ser humano em relacionamento. No fim, é sempre isso mesmo. A nossa fé é uma fé relacional. Então, se eu acredito que Cristo está em você, a gente precisa se relacionar. Exatamente. Então, parabéns pela iniciativa. Eu fico feliz de estar aqui com você. Muito obrigado. Satisfação. Um abraço a todos. Até o nosso próximo episódio. E fiquem com Deus.